Hola amigos, buenas tardes, o buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque tenemos diferentes horarios en toda la región y en Iberoamérica en general. Vamos a empezar esta reunión. Como ustedes saben, cada mes tenemos una conferencia sobre un tema específico en la parte médica. Esta vez es un seminario relacionado con teranóstica. ¿Es teragnóstica o teranóstica? Cualquiera de las dos opciones. Pasado, presente y futuro, a cargo de la doctora Mayara Torres, es médico nuclear trabaja en DIMEN en Sao Paulo y es miembro de la Sociedad Brasileña de Medicina Nuclear. Ella nos va a dar alcance sobre este tema, pero vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que significa la regla PRAM, porque la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina es la que está organizando estos seminarios web desde hace algunos años, pero no solamente los seminarios, sino que tenemos una serie de actividades que desarrollamos para la región con la finalidad de mejorar las condiciones de protección radiológica de nuestros países. Esta red nace como consecuencia de los diferentes eventos internacionales que tienen que ver con la protección radiológica en medicina. Como ustedes saben, han habido muchas reuniones. La más reciente, el llamado de Bonn Acción, que fue una consecuencia de la Conferencia Internacional de Protección Radiológica en Medicina que se llevó a cabo en Bonn, en Alemania, el año 2012, en diciembre. Ahí se establecieron una serie de acciones que son necesarias para poder cumplir con unas buenas condiciones de protección radiológica en nuestras instalaciones médicas. Para revisar cómo se está avanzando en el tema, se realizó una conferencia iberoamericana en Madrid del año 2016, donde se pudo ver cuáles eran los problemas que tenemos en nuestros países, cómo se pueden solucionar y cómo se podía cuantificar el avance en la solución de estos problemas. En América Latina lo que hicimos fue tomar en cuenta lo que se estaba viendo en lo que se vio en CIPRAN, lo que se ve en la conferencia de Bonn, y se realizó un simposio internacional sobre protección radiológica en medicina con la participación de los colegas que habían estado en estos eventos internacionales. Y esto se llevó a cabo en el mes de agosto de 2017 en la ciudad de Arequipa, en Perú. En esa reunión se trataron todos los temas, se vio de manera específica todo lo que se había comentado, cómo se podía implementar el llamado de modo a la acción. Por supuesto que esto se vio, se vio la necesidad de hacerlo, de hacer un seguimiento incluso, y por esa razón, en la última sesión se llevó a cabo una mesa redonda con la participación de los responsables de diferentes sesiones a fin de definir qué debemos hacer después de este simposio, porque el día no es solamente hacer el simposio, sino ver qué más se puede hacer. Entonces se acordó crear una comisión. Esta comisión rápidamente cambió de nombre y se llamó Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina, que se llama porque actualmente está vigente, y la idea es tomar en cuenta la participación de los colegas de la región que quieran colaborar de manera gratuita, por supuesto, y voluntaria, brindando su tiempo y su experiencia a fin de dedicar acciones para mejorar las condiciones de protección radiológica en nuestros países. La primera acción, lo más notorio que apareció en este simposio fue de que la información estaba muy dispersa, por lo cual se crea una página en Facebook totalmente gratuita, donde hay mucha información que va apareciendo o ya ha aparecido en el mundo sobre temas de protección radiológica en medicina. Hay videos, hay folletos, hay cursos, hay publicaciones, hay eventos, todo lo que se desarrolla. Tiene más de 10.000 seguidores, tiene esta página desde el año 2017. Pero la Red Lapran a su vez también ha participado en congresos internacionales, con mesas específicas, sesiones específicas para tratar el tema de protección radiológica en medicina, tanto en nuestros eventos internacionales de protección radiológica como son los congresos regionales, como también en las conferencias de física médica también, los eventos internacionales de física médica. Una otra de las consecuencias de este simposio fue de que era necesario dar más difusión a los temas de protección en medicina, y para lo cual se genera la necesidad de hacer seminarios web. Esto empezamos en mayo del año 2018, cuando todavía no había pandemia, cuando el acceso a las plataformas de este tipo de comunicación visuales, audiovisuales, etcétera, eran costosas. Por esa razón nos facilitó el trabajo la empresa Ciber y la Universidad CES de Medellín
para realizar nuestros primeros seminarios web, ¿no? Incluso la idea de llamarlo seminario web nace justamente en la primera conferencia que tuvimos con el doctor Eliseo Bañó, quien nos, conversando, dijimos, bueno, podría ser, y acá está el tema, ¿no? Dice la comunicación de abril, dice, en España el término es webinar, pero se suele utilizar como tal, ¿no? Una traducción podría ser seminario web. Entonces, ahí nació la idea de llamarlo seminario web. Y a partir de ahí hemos hecho una cantidad importante de seminarios, hay 86 seminarios. Estos seminarios están en la página, en el canal de YouTube, tienen 55.000 visualizaciones, más de 55.000 visualizaciones y 2.400 suscriptores. Están clasificados tanto los que hemos organizado nosotros directamente, que son 80, incluso con la colaboración del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares y la Sociedad Española de Protección Radiológica. Y los otros eventos también, hay dos de la OIA y cuatro de un simposio internacional sobre protección que fue totalmente virtual. Bueno, como les comenté, en la última sesión de este simposio de Arequipa se formó esta comisión con la participación de los responsables de cada sesión y a partir de ahí hemos empezado a trabajar con los temas que les comento, todo lo que es actividades de protección médica y medicina. Bien, los seminarios web, por supuesto, están en la caja de herramientas que ha diseñado el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde hay un montón de información, más de 1.000 herramientas necesarias para implementar el llamado de buena acción. Y ahí están justamente colocadas en nuestros seminarios web. Están clasificados de acuerdo a la acción específica del llamado de buena acción, con algunos detalles en especial. Y mantiene el lenguaje original, que es en español, en su mayor parte, en más del 90%. El segundo simposio fue totalmente virtual, se realizó con la colaboración de la Asociación Ecuatoriana de Protección Radiológica y la participación de la Federación de Radio Protección de América Latina y el Caribe. Esto hicimos en época de pandemia, diciembre de 2020, el segundo simposio. Y el tercero lo hicimos presencialmente durante el 12º Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear, que a su vez es Congreso Regional IRPA, con la participación de los organismos internacionales para que opinen sobre cómo estamos avanzando en el tema de protección de medicina en nuestra región. Esto se realizó el domingo 23 por la mañana, una gran concurrencia para ser domingo y sin embargo el tema, por lo que vemos, el tema resulta totalmente interesante. Así que hemos analizado la situación, hemos visto qué se puede hacer, cómo estamos avanzando y el próximo simposio se llevará a cabo en Guatemala el próximo año, en marzo, con ocasión del Congreso Latinoamericano de Física Médica. Así que esto es lo que tenemos avanzado, lo que estamos haciendo, por supuesto siempre tomando en cuenta el llamado de buena acción, que es el pilar bajo el cual desarrollamos todas nuestras actividades en la parte médica, de parte de protección radiológica y medicina. Esto se desarrolla con la colaboración de la Federación de Radio Protección de América Latina y el Caribe, que es una federación formada hace 30 años. La integran 18 sociedades, cada una representa a un país y venimos participando también en diversas acciones en general relacionadas con protección. Ahí está en la página web donde pueden ver con más detalle lo que estamos haciendo como federación. Bien, ahora vamos a... Parece que está allá. Como federación, hemos tenido una reunión en Punta Cana donde hemos elaborado un plan de trabajo para estos próximos 5 años, que poco a poco lo irán conociendo a través de las acciones que estamos desarrollando actualmente en nuestra región y en nuestros propios países. Bien, para complementar el trabajo en la conferencia de hoy día de Tamara, de Mayara, perdón, les comento de que tenemos una segunda parte, que es la protección de los trabajadores en la era de la diagnóstica, que va a ser en el mes de julio. Así que estén atentos a la información que vamos a distribuir. Los que quieran ser miembros de la Regla Plan, también tenemos acá información. Ustedes la pueden ver con tranquilidad cuando vean el video y puedan ver incluso el link para poder ser miembros de esta red. Estas son nuestras direcciones, donde nos pueden ubicar como Regla Plan. Tenemos el canal de YouTube, solamente ponen Regla Plan y van a encontrar en YouTube todas las conferencias que hemos desarrollado hasta el momento. Nuestra página en Facebook y nuestro correo electrónico. Bien,
Ahora quiero presentar a la doctora Mayara Torres. Ella es médico nuclear, miembro de la Sociedad Brasileña de Protección, de Medicina Nuclear, perdón, de Brasil. Trabaja actualmente en DIMEN, que es diagnóstico médico en Sao Paulo. Ella es coautora de un libro y además también se dedica a la parte de las redes sociales, en la parte de medicina nuclear, temas muy específicos, donde la pueden ubicar en estas direcciones. Y ella nos va a hablar acerca de diagnóstica, pasado, presente y futuro. Es un tema que últimamente se está difundiendo bastante, se está aplicando bastante en nuestra región. Queremos ver qué es lo que se está haciendo al respecto, qué cosas en qué se está trabajando y qué es lo que se viene para el futuro. Ustedes pueden hacer sus preguntas por el chat. Al final de la exposición va a responder todas las preguntas nuestra amiga Mayara. Así que le dejo en el uso de la palabra a Mayara para que haga su presentación. Adelante. Ah, olá, amigos. Minha tela, estão vendo? Sí, Sim. Olá, amigos. Agradezco al comité organizador pela invitación. No hablo muy bien español. La clase será en portugués, pero el texto es en español. Hoje vamos falar sobre teranóstico, que é um tema que está sendo muito discutido nos congressos nos últimos anos. Esse é o meu conflito de interesse. Essa publicação que eu fiz com os meus amigos é um livro publicado pela Springer. Ele é um livro em inglês, temos a versão em alemão também, sobre medicina nuclear e doenças endocrinológicas. Eu vou começar com essa imagem aqui, que eu acho que foi através dela que a comissão organizadora me encontrou no LinkedIn. Eu fiz essa publicação e explicando o que é o teranóstico. Teranóstico, a gente utiliza uma única molécula que tem um alvo, um receptor-alvo nas células, e essa molécula pode carregar uma radiação que é capaz de fazer imagem em medicina nuclear e também realizar tratamentos. Então, nós temos radiação do tipo gama e pósitrons para a formação de imagens de gammagrafia, que a gente chama de cintilografia, ou de PET, os pósitrons, ou emitir radiação alfa e beta para os tratamentos. Através disso, então, essa molécula que tem radiação, que alcança o alvo na célula, ela tem como objetivo destruir o DNA dessas células. E como que essa radiação consegue isso? Porque são radiações que têm baixa penetração, mas têm um alvo e emitem altos níveis de energia capaz de provocar o dano no DNA celular. Essa palavra, teranóstico, ela vem do grego. Então, é uma junção de terapo mais gnosis, terapia e conhecimento. Então, nós temos o diagnóstico para conhecer a doença e com a mesma molécula fazemos o tratamento. Então, qualquer um dos termos é aceito, teranóstico ou teragnóstico. É um campo muito amplo, eu vou falar bastante aqui, eu vou tentar ser rápida, mas o teranóstico envolve várias áreas, nanopartículas, partículas magnéticas, que aí o pessoal da radiologia faz imagens com ressonância magnética, ondas ópticas, e aqui o foco da aula vai ser o radioteranóstico, porque é a minha especialidade, medicina nuclear. E essa área teranóstica, existem vários estudos direcionados para oncologia, neurologia, doenças infectocontagiosas, doenças de pele, oftalmologia e cardiologia. A medicina nuclear, nessa área teranóstica, ela vem ganhando destaque, especialmente na oncologia, porque permite uma medicina de precisão. Como a gente tem moléculas que vão diretamente em células em que nós queremos estudar ou tratar, ela permite um tratamento personalizado e, como consequência, um tratamento mais eficaz e eficiente para os pacientes.
A gente tem observado que tem crescido muito o interesse por esse assunto, principalmente quando vamos fazer as pesquisas de textos médicos, e isso tem aumentado exponencialmente nos últimos 20 anos. Além disso, a teranóstica tem chamado muita atenção na questão de business, de dinheiro também. Esse estudo aqui, ele acha que inclusive o teranóstico pode vir a mudar o modelo de negócio em medicina nuclear. Essa análise SWOT, ela é utilizada por empresas para avaliar negócios. E a medicina nuclear, quando eles analisaram como modelo de negócio, de business, ela entra no quesito de oportunidades. Então, é uma área que está em avanço, em crescimento. E é um mercado que só cresce a questão de dinheiro a cada ano. A perspectiva é que em 2025, somente a teranóstica e medicina nuclear movimente aproximadamente 13 bilhões de dólares. E qual é a área que essa medicina mais se destaca? Atualmente, clinicamente, atuando, é a oncologia. Então, aqui começando pelo passado, o que a gente mais utilizava em teranóstico? Eram radiofármacos com partículas beta, principalmente fósforo, samário, ítrio, iodo e o índio 111. Aqui no Brasil, a gente tem alguns centros que ainda usam samário para tratar dor óssea crônica, o ítrio 90 para radioembolização e o iodo usamos todos os dias praticamente para as doenças da tireoide. Esse aqui é um exemplo de imagem de um paciente que se submeteu ao tratamento com samário. Então, veja como a imagem era muito ruim da cintilografia, uma imagem bem embaçada. E o que nós temos atualmente mais em uso? Aqui, esses são os radiofármacos que estão sendo mais utilizados no serviço de medicina nuclear no mundo, e eu diria que aqui no Brasil também. O iodo para doenças da tireoide, o galho com DOTA, receptores análogos de somatostatina para tumores neuroendócrinos, o PSMA para o câncer de próstata. Os bifosfonados ainda têm sua função para avaliação, principalmente pacientes que irão se submeter ao tratamento com rádio 223 e o MBG também para tumores neuroendócrinos. Então, começando pelo carcinoma diferenciado da tireoide, pelo hipertireoidismo, que é o que a gente mais faz aqui no Brasil. Aqui no serviço que eu trabalho, nós fazemos tratamento desses pacientes todos os dias, praticamente. E tudo começou com o iodo mesmo, né? Foi o primeiro teranóstico realizado, foi inclusive com paciente de hipertireoidismo em 1941. E os radiofármacos utilizados, o iodo 123 com emissor gama para analisar a tireoide, para fazer imagem, e o iodo 131 com emissor beta para tratamento. O carcinoma diferenciado da tireoide, os radiofármacos que nós mais utilizamos para a imagem diagnóstico é o iodo 123 e o iodo 131, e para tratamento o iodo 131. E esses radiofármacos, eles têm alta afinidade pelo cotransportador de sódio e iodeto, que é o NIS, que é através dele que o iodo entra na célula tiroidiana e aí são produzidos os hormônios da tireoide, T3 e T4. No hipertiroidismo, nós utilizamos o iodo 131 ou 123 para realizar as cintilografias da tireoide. E qual é a principal indicação? Para avaliação de nódulos da tireoide. Então, o que a ATA, que é a Associação Americana de Tireoide, que é o nosso principal guia, fala sobre? Que a cintilografia da tireoide deve ser realizada em pacientes que têm nódulo hipo ou hiperfuncionante, bócio multinodular, se o TSH for menor que 3 ou abaixo do limite inferior da referência do laboratório que o paciente fez o exame. Também pode ser utilizado para avaliação dos pacientes que têm tirotoxicose e têm suspeita de doença de Graves, pode ser utilizada para avaliação de hipotireoidismo congênito, caso haja suspeita em crianças, e também na avaliação de tirotoxicose em pacientes que têm bócio difuso hiperfuncionante ou que têm doença de Graves.
O iodo 131 também pode ser utilizado para tratar essa doença. Então, uma vez que a gente faz a cintilografia, viu que essa glândula tireoide tem muita avidez por o iodo, nós podemos utilizá-lo para tratamento da tireoide no hipertireoidismo. Em quais situações? As principais indicações, quando o paciente tem hipertireoidismo recorrente, aqui no Brasil, se o paciente trata com comprimido, hipertireoidismo, por mais de 2 anos e a doença não se resolve, o iodo está indicado. Pacientes que têm efeitos colaterais também devido ao tratamento com comprimidos, principalmente, a principal queixa que a gente vê, os pacientes não conseguirem tomar por ter muito mal-estar gástrico. Então, a gente pode usar o iodo radioativo. Ou paciente que tem um nódulo tóxico, o iodo é o tratamento de escolha. No hipertireoidismo, o que a gente tem? Eu sei que vai ter uma aula aí de radioproteção, mas do ponto de vista médico, o que a gente orienta de cuidados para os pacientes depois que ele toma o iodo? Então, esses cuidados a gente pede, primeiro com crianças, não ter contato durante 5 dias, mulheres grávidas, não ter contato durante 10 dias. A gente recomenda que, se na casa que o paciente vai ficar tiver mais pessoas, ele não ficar mais que 2 horas a 1,5 metro de distância, pelo menos. Se possível, deixar um banheiro, um quarto de banho só para o paciente. E separar também as roupas de banho. Toda vez que for no banheiro, dar a descarga 2 vezes. Não urinar na hora que está tomando a ducha. Não compartilhar escovas de dente, utensílios, tudo que for entrar em contato com a saliva e a urina do paciente, não compartilhar. Lavar a roupa separado das outras roupas da casa. E aí, evitar a gravidez também nesse primeiro ano de tratamento. A gente pede para usar algum método contraceptivo. Como o iodo ele emite tanto a radiação beta para tratamento como gama, a gente pode utilizar ele também para fazer imagens de pacientes que têm carcinoma diferenciado da tireoide. Então, nós podemos fazer a gamografia ou a cintilografia de corpo inteiro antes do tratamento em algumas situações. Esse é o exame, tá? A gamografia ou cintilografia de corpo inteiro realizado com iodo. A gente pode fazer quando a gente acha que esse exame pode mudar o tratamento do paciente ou pode mudar a dose que eu possa administrar de iodo no paciente. Se eu recebo o paciente, vejo o anátomo patológico e acho que pode ser dado, por exemplo, uma dose de 50 miliquirris, mas aí a hora que eu observo os exames de sangue, acho que está discordando do que eu vejo do anátomo patológico, e aí essa dose às vezes pode aumentar para 100 miliquirris, eu posso pedir o exame para esclarecer essa dúvida, se tem áreas de metástases, se tem outras áreas além da região cervical, que é uma área comum de concentração do iodo. E aí, como o iodo emite a radiação beta, eu posso usar para tratar também esses pacientes com carcinoma diferenciado da tireoide. O iodo nesses pacientes está indicado para ablação, quando você tem a suspeita de remanescente, ou seja, tecidos microscópicos. O paciente fez a cirurgia e os dados de tireoglobulina ou anticorpo antitireoglobulina ainda levantam a suspeita de que há remanescente de doença. Ou quando para o objetivo é o tratamento adjuvante, quando a gente tem evidências nos exames de que há doença persistente, ou esse paciente já tratou e tem recorrência, e para o tratamento de doença. Então, quando eu vejo em exames de forma macroscópica, por exemplo, o paciente realizou uma tomografia de tórax para estadiamento e eu vejo que tem nódulos pulmonares. Então, eu tenho uma evidência macroscópica de que há doença e aí a dose será para tratamento. Os cuidados de radioproteção
são os mesmos do hipertiroidismo, não vou repetir aqui, porque é o mesmo componente radioativo. E como o iodo ele emite radiação gama e beta, com a radiação gama eu consigo, depois do tratamento, fazer também as imagens, a gamografia após o tratamento. E isso é obrigatório. Aqui no Brasil, nós fazemos em todos os pacientes com câncer, carcinoma de tireoide, que se submeteram à iodoterapia. E o objetivo dessa imagem é estadiar, avaliar quais são as áreas que foram acometidas pela doença. E as imagens nós fazemos geralmente 5 a 7 dias depois do tratamento. Um outro tema muito abordado nos congressos ultimamente em teranósticos são os tumores neuroendócrinos. E aí nós temos um vasto grupo de tumores que podem acometer os mais variados órgãos. Então nós temos um grupo que pode acometer o corpo inteiro, que são o grupo dos neuroblastomas, paragangliomas, feocromocitomas, e os NET, que são os tumores neuroendócrinos, que aí você pode ter acometimento da tireoide, mama, pâncreas, mas principalmente o trato gastrointestinal. A OMS, por ser assim, um grupo muito heterogêneo de doença, a OMS, né, ela sugere classificar esses tumores neuroendócrinos, e aí, principalmente, você pode caracterizá-los pelo grau de agressividade da doença, então pode ser de baixo grau, grau intermediário, grau alto. Se são doenças bem diferenciadas, porque geralmente essas doenças bem diferenciadas têm uma superexpressão dos receptores de somatostatina, isso vai ser importante para mim, porque eu vou poder analisar com o PET, com análogo de somatostatina. No caso dos tumores que são pouco diferenciados, o PET com DOTA não vai me ajudar, eu vou ter que fazer um PET com FDG, então por isso que essa informação no anatomopatológico da cirurgia ou da biópsia é importante. E com isso, esses receptores, nós temos 5 subtipos nos seres humanos: 1, 2, 3, 4 e 5. E os que mais se expressam são o subtipo 2. Vocês vão ver lá na frente que é importante, de acordo com o radiofármaco que nós utilizamos, principalmente no PET. Esses são os principais radiofármacos utilizados na cintilografia para análise desses tumores neuroendócrinos: o MBG, meta-iodo-benzilguanidina, com iodo 123 ou iodo 131. E para tratamento com iodo 131. Então, nós podemos fazer a imagem diagnóstico com MBG e iodo do corpo inteiro. Então, aqui é um exemplo de um exame normal. E o exame antes do tratamento está indicado para estadiar esse paciente, reestadiar, no caso dos pacientes que já foram tratados, especialmente neuroblastoma, feocromocitoma e paraganglioma. Nós, com o mesmo radiofármacos, conseguimos tratar os pacientes e ele está indicado em que situação? Tratamento com MBG e iodo. Nos pacientes que têm tumores neuroendócrinos inoperáveis, com o objetivo de estadiar. Então, se eu quero tratar o paciente com MBG, eu tenho que ter um exame de imagem mostrando que esse tumor é ávido por esse radiofármaco, mostrando que o radiofármaco concentra no tumor para que o tratamento seja efetivo. E quais são os cuidados? Como é o mesmo componente radioativo do tratamento que nós usamos no carcinoma da tireoide, são as mesmas orientações de cuidados da terapia com o iodo 131. E aí, com o mesmo radiofármaco do tratamento, nós conseguimos fazer a imagem depois do tratamento. Então, nós conseguimos fazer também a cintilografia. Aqui é um exemplo de um paciente que está no nosso livro, essa imagem, tá? Recebeu 200 miliquirris com uma doença metastática, predominantemente óssea. Esse paciente recebeu 200 miliquirris em agosto de 2019 e mais uma outra dose em 2021, 2 doses de 200 miliquirris, e essa é a imagem depois mostrando aí uma resposta parcial com o MBG.
E quando que o tratamento, quando que a gente faz essa cintilografia depois do tratamento com a MBG? Sempre. Aqui no Brasil é obrigatório também, fazemos em média de 5 a 7 dias depois do tratamento, com o objetivo justamente de estadificar, de fazer o estadiamento e confirmar quais foram as áreas que foram tratadas e que ainda estão ávidas pelo MBG. Além disso, nesses tumores, podemos usar o PET-CT para avaliar neuroblastoma, feocromocitoma e paraganglioma. Esses são os principais radiofármacos utilizados no PET-CT. Como eu disse, o galho com DOTA e receptores de somatostatina, amplamente utilizado, principalmente nos tumores bem diferenciados. Mas o que vai melhor com esses tumores, neuro, fel e paraganglioma, são o PET com fluor-dopa. Infelizmente, no Brasil, nós não temos disponível esse radiofármaco, especialmente para o feocromocitoma, tem alta especificidade. E aqui no Brasil, nós acabamos utilizando o PET com FDG, que também é uma ferramenta bem estabelecida para esses tumores. Aqui um exemplo de imagem de PET-CT de um paciente com feocromocitoma, mostrando que esse radiofármaco tem bastante afinidade por tumores do tipo feocromocitoma. Aí nós temos o outro grande grupo de tumores neuroendócrinos, que são aqueles que acometem principalmente o trato gastrointestinal. A maioria dos tumores neuroendócrinos acometem esse sistema, 60% a 70%, e 30% acomete os pulmões. Embora esses tumores sejam raros, a gente vê que está aumentando a incidência desses tumores. A gente percebe isso na clínica todos os dias e também o setor farmacêutico se movimentando cada vez mais para que tenham estudos com esses radiofármacos. Nos tumores neuroendócrinos, aí nós podemos utilizar outro radiofármaco para o diagnóstico, que é o tequinésio com octreotide, e para o tratamento nós podemos utilizar o lutécio, dotatat ou dotatoc. Aqui no Brasil nós utilizamos principalmente o dotatat, que é o que tem mais disponibilidade. Ambos vão atuar diretamente nos receptores de somatostatina. Então, como esses radiofármacos atuam nos mesmos receptores, conseguimos fazer, então, a imagem de diagnóstico para avaliar as áreas que estão acometidas pela doença, cintilografia também sempre do corpo inteiro, com análogo de somatostatina, e com o objetivo claramente de estadiar, reestadiar e selecionar o paciente que vai ser tratado com os análogos de somatostatina, com lutécio. Então, a gente tem que fazer, se o paciente chega para você numa consulta com pedido médico para tratamento com lutécio-dota, você tem que ter uma imagem comprovando que esses tumores são ávidos por este radiofármaco. Se o paciente não tem, você tem que obrigatoriamente pedir esse exame. E esse exame também é muito indicado para pacientes que têm lesões inoperáveis, obviamente também para avaliar se o paciente vai se submeter a tratamento com radionuclídeo. Esse estudo aqui é um estudo muito famoso, o estudo NETER-1, ele foi um divisor de águas na medicina nuclear, e ele avaliou a eficácia do lutécio-177 com o DOTATAT. E como que foi esse estudo? Ele selecionou os pacientes em dois grandes grupos. Um grupo recebia o lutécio, DOTATAT, mais o LAR, que é o octreotide de longa duração, e esses pacientes receberam 4 doses com intervalo de 8 semanas. E comparou o outro grande grupo de controle dos pacientes que só recebiam octreotídea de ação prolongada. E a gente vê claramente uma grande diferença entre as curvas, principalmente na sobrevida livre de progressão de doença, em que o DOTATAT foi muito superior ao grupo controle. Aqui também com relação à sobrevida global, o DOTATAT se destacou melhor. E o que esse estudo mostrou, né? Que houve uma redução muito menor de morte, de progressão de doença nos pacientes que usaram o lutécio DOTATAT.
e também uma sobrevida sem progressão de doença muito melhor no Dotatat em comparação ao grupo controle. E quem são os pacientes que são candidatos ao tratamento com lutécio Dotatat, de acordo com o estudo NETER-1, que é o que a gente segue atualmente? Pacientes adultos que têm o diagnóstico de tumor neuroendócrino de intestino médio, que têm metástases, ou então doença localmente avançada e por isso são inoperáveis. Pacientes que têm claramente progressão de doença, nesse caso, se o paciente está acompanhando com tomografia, ressonância, isso tem que estar de acordo com os critérios de RECIST, que é um critério que a gente usa para avaliar as imagens. Esse paciente tem que ter recebido anteriormente o tratamento com octreotida, pelo menos 12 semanas antes. Ele tem que estar bem fisicamente, esse índice de Karnofsky é para avaliar como está o quadro geral. Então, o paciente tem que ter uma expectativa de vida mínima de 6 meses. E o paciente tem que ter as características do anátomo patológico. Tumor bem diferenciado, com presença de receptores de somatostatina. Então, eu tenho que avaliar esse paciente ou com PET ou com a gammagrafia, a cintilografia. Quais são os cuidados de radioproteção? Aqui muda um pouco as orientações que a gente dá para o paciente quando ele faz o tratamento. Esses cuidados nós orientamos para que ele faça durante uma semana. Então, sugerimos nenhum contato com crianças menores de 5 anos ou mulheres grávidas, não ter contato sexual, toda vez que for ao banheiro, dar 2 descargas, não fazer xixi durante a ducha, beber bastante líquido e evitar também a gravidez durante um ano. Esse radiofármaco, esse tratamento de tumores neuroendócrinos, ele tem ganhado muito destaque, então a Novartis tem investido grandemente, e nesse congresso americano anual de oncologia super conhecido, que é a ASCO, foi muito discutido agora o NETTER-2, que é uma continuação praticamente do NETTER-1. E aí, agora mudando um pouco o cenário, em vez de usarmos o lutécio apenas na fase de metástase, quando há sinal de progressão de doença, né? Por que não usar o lutécio mais octreotídeo como primeira linha de tratamento? Especialmente nos pacientes que têm tumores com alto índice de proliferação, G2 e G3. E esses estudos têm mostrado até agora, o NETTER-2, que tem tido ótimos resultados. Então, tem se falado muito nos congressos que provavelmente isso vai mudar a conduta dos pacientes com tumores neuroendócrinos, mudando, talvez, usando o lutécio como uma primeira linha de tratamento. Eles compararam aqui os grupos também, quando a gente compara o lutécio mais o octreotide, ou só octreotide, a sobrevida, né? A média de sobrevida foi muito superior comparado só com o octreotide. Então, acho que esse estudo ainda não terminou, está em andamento, mas acreditamos que isso até brevemente vai mudar o cenário também. E como esse radiofármaco lutécio, ele emite componente gama, além do beta, radiação gama e beta, a gente consegue também fazer as imagens depois do tratamento. Aqui no Brasil também é obrigatório para a gente reestadiar, porque às vezes o paciente ele faz a imagem antes do tratamento, como é uma dose menor de radiação, às vezes pode ser que nós vejamos menos lesões, um número menor de lesões. E após o tratamento, por ser uma dose maior de radiação, nós conseguimos ver mais lesões. E também em média de 5 a 7 dias depois do tratamento. Perdão, o lutécio a gente faz a imagem no dia do tratamento aqui na clínica, a gente faz em média 6 horas depois do tratamento, 24 horas depois e, se necessário, 5 a 7 dias depois também. O PET também pode ser utilizado para avaliar esses tumores, e aí você pode usar com variados receptores de somatostatina, e o componente radioativo é o galho 68, que nós temos disponível atualmente. E para quando que nós vamos solicitar o PET? Quando você quer estadiar.
Aqui, na nossa rotina, nós não pedimos mais cintilografia com análogo de somatostatina, porque nós temos o PET. O PET é muito melhor em questão de imagem, você tem uma melhor resolução, então nós não pedimos. Sempre pedimos agora o PET antes do tratamento, para selecionar esses pacientes que vão ser submetidos ao tratamento com lutécio. E a gente pode utilizar o PET também para acompanhar os pacientes e para avaliar se tem avidez da lesão, se tem progressão de doença. Como eu falei para vocês anteriormente, os receptores, eles são muito heterogêneos nos tumores. E a maioria expressa mais o receptor do tipo 2, né, dos tumores neuroendócrinos. Então, o radiofármaco que você utiliza para fazer o PET pode interferir também no número de lesões que você vai observar no paciente. Aqui na clínica, nós usamos predominantemente o DOTA-TAT, que é o que a gente tem mais disponível. O DOTA-NOC aqui no Brasil é muito difícil, mas seria o melhor porque é o que vê maior número de receptores. Voltando aqui, esses tumores neuroendócrinos, eles são muito heterogêneos. E o ideal, no mundo perfeito, se o paciente estiver disponível, seria fazer PET-DOTA e PET-FDG, devido à heterogeneidade dos tumores. Às vezes, um tumor bem diferenciado pode ter áreas de pouca diferenciação. Então, seria o ideal fazer os dois PETs. O PET com flor DOPA não temos no Brasil, mas ele também pode ser utilizado nos tumores neuroendócrinos. Por exemplo, o paciente veio, fez o PET com DOTA, mas o anátomo patológico diz que ele é um tumor bem diferenciado, mas eu não vejo lesão ou uma lesão com uma captação muito discreta do radiofármaco. Então, o fluordopa poderia ser utilizado nesses casos, tumores com baixa expressão dos receptores de somatostatina. E ele está especialmente indicado também nos pacientes com câncer medular da tireoide, tumores de intestino médio, feocromocitoma e neuroblastoma. Aqui um exemplo de imagem com o fluordopa, um paciente de 60 anos que veio para reestadiamento e ele era no estadio 3 de doença, então a gente vê várias lesões abdominais. No câncer de próstata, agora mudando um pouco, a gente usa principalmente as imagens ósseas. A cintilografia óssea aqui no Brasil é amplamente utilizada, especialmente no câncer de próstata, mama e pulmão, para estadiar pacientes, para avaliar se há lesões ósseas, e nós utilizamos os bifosfonados, aqui no Brasil, principalmente o MDP com tecnésio, tá? E solicitamos essa imagem para selecionar pacientes que vão submeter ao tratamento com rádio 223 no câncer de próstata. Além disso, podemos fazer também o PET com o PSMA, com galho 68 ou flúor 18. Aqui em São Paulo temos ampla disponibilidade de flúor 18, então é o que a gente mais tem utilizado aqui. As imagens têm uma melhor resolução também, e a meia-vida dele é quase o dobro da meia-vida do galho, então é melhor para a nossa rotina do equipamento. Aqui um exemplo de PET PSMA, evidenciando lesões ósseas e linfonodos abdominais. E por quê? Por que a gente tem que avaliar osso em paciente com câncer de próstata? Porque é o local mais comum de metástase nesses pacientes. Os estudos mostram que a incidência é muito alta, né, de metástase óssea quando elas ocorrem nos pacientes com câncer de próstata. E antigamente, o que era muito utilizado? Como eu falei, o fósforo, o estrôncio, o samário. Hoje a gente foca nisso daqui, lutécio e emissor alfa rádio 223. E o rádio, ele teve um boom do rádio, a gente usou muito no Brasil, eu diria até uns 4 anos atrás, agora a gente vê uma tendência de redução do uso, eu acredito que por conta do lutécio PSMA que tem chegado.
E como que funciona o rádio 1223? Ele é um emissor alfa, então ele age bem localmente, ele tem afinidade por células que estão muito ativas, por células osteoblásticas que estão ali produzindo tecido ósseo, células em excesso, a metástase do câncer ósseo, e esse radiofármaco, então, ele vai lá e emite radiação alfa e provoca a morte do DNA dessas células. O estudo Alsímpica foi outro estudo também que marcou muito a medicina nuclear por conta da análise com rádio 1223. E o que esse estudo classifica os pacientes? E é ele que nós usamos como referência para dizer se o paciente vai usar ou não rádio 1223. São os pacientes que fizeram biópsia, têm o câncer de próstata comprovado com biópsia ou com o anátomo patológico da cirurgia, paciente que tem uma clara evidência de progressão de doença resistente à castração, e aí esse paciente ele tem que apresentar 2 ou mais metástases com sintoma de dor, e a gente tem que ter documentado a gammagrafia ou a cintilografia. É obrigatório você evidenciar essas metástases nesses pacientes para tratar com rádio. Esse paciente ele tem que ter recebido o melhor tratamento até então disponível, o PSA maior de 5 ou igual a 5, e tem que estar em uso de algum analgésico. Aí pode ser qualquer analgésico. Esse paciente ele tem que estar com um bom estado funcional, com uma expectativa de vida de pelo menos 6 meses também. Além disso, nós sempre solicitamos exames de laboratório para avaliar a função hematológica, renal e hepática, porque são os principais complicadores desse tratamento. E a gammagrafia, né, ou a cintilografia, esse aqui é um material que a Bayer me entregou, ela está indicada, não está indicada nós fazermos durante todo o tratamento com rádio, ela só é realizada no final do 6º ciclo, porque nós podemos ter um overfuncionamento de células, e aí, às vezes, a gente pode ter até um super scan, ou a impressão que a imagem piorou, mas na verdade é uma resposta das células ao tratamento. Então, por isso que a cintilografia óssea não é solicitada durante o tratamento com rádio, apenas antes e no final do tratamento. Então, um outro tratamento que tem roubado aí o lugar do rádio é o lutécio PSMA. E por quê? Porque na nossa experiência clínica, o rádio, ele traz muitos efeitos colaterais para os pacientes, principalmente aumento da dor óssea e queda da função hematológica. E com o lutécio, os pacientes têm menos efeitos colaterais. E o lutécio PSMA, o que é então? É uma molécula radiomarcada, né, o PSMA, marcado com lutécio 177, que é um emissor beta de radiação. Então, essa molécula vai diretamente nos receptores da célula, entrega o componente radioativo, que também tem o foco de destruir o DNA da célula maligna. Esse estudo aqui, o que a gente tem agora, né, de orientação sobre as indicações para tratar pacientes com lutécio PSMA. Esse aqui é um guia da Sociedade Europeia e Americana, orientando sobre quais são essas indicações. Então, pacientes com câncer de próstata metastático, que tem lesão, que tem hiperexpressão de PSMA. E aí, por isso que a gente tem que ter o PET. Se o paciente chega para nós com indicação de tratamento sem um PET PSMA, eu tenho a obrigação de solicitar esse exame para mostrar que ele tem lesões que são ávidas pelo lutécio PSMA. Isso é uma recomendação forte, principalmente depois do estudo Vision, que é um estudo também super famoso, que mostrou a superioridade do PSMA com lutécio sobre o melhor tratamento definido para o paciente, mostrando alta eficácia e melhora na qualidade de vida do paciente.
Então, esse estudo, o Vision 3, ele é muito discutido também nos congressos, porque ele também mostrou que o Lutece-PSMA nesses pacientes com câncer de próstata metastático, com relação à progressão, à sobrevida livre de doenças, teve uma superioridade de 8 meses, quando a gente compara com o melhor tratamento que estava disponível para o grupo de pacientes controle. Além disso, houve um aumento na sobrevida global dos pacientes. E o primeiro evento ósseo, né? Como esses pacientes têm muita metástases ósseas, um dos complicadores é fratura óssea. Então, o primeiro evento ósseo, que poderia ter sido uma fratura, ele se prolongou com lutécio, enquanto com os outros tratamentos, isso acontecia em 6 meses, com lutécio, isso acontecia 11 meses depois. Outro estudo muito importante foi o estudo THERAP, que também ele está lá como uma das indicações do guia europeu e americano, que o lutécio PSMA está indicado para pacientes que têm câncer de próstata metastático e que tenham progredido, mesmo com um medicamento novo, andrógeno, ou com doxetaxel. E o que ele mostrou? Ele mostrou análise comparativa, né, entre o lutécio PSMA com o cabazitaxel, e o lutécio PSMA foi muito superior. Então, depois, como o lutécio ele emite radiação beta para tratamento e radiação alfa, radiação gama para a imagem, nós conseguimos fazer a cintilografia depois do tratamento. Então, aqui é um exemplo de um paciente que tratou com a gente. Essa aqui é a imagem após a primeira dose de lutécio PSMA, evidenciando várias lesões ósseas, e além disso, ele tinha alguns linfonodos abdominais com uma captação um pouco mais discreta. Aqui são imagens de SPECT-CT, tá? Não são PET-CT. Aqui a gente tem o equipamento SPECT-CT, então a gente fez a cintilografia e depois as imagens tomográficas. E qual que é o futuro, então, agora dos radiofármacos? O que os estudos têm falado, que têm caminhado, para onde nós estamos indo agora? Muito foco em tumores neuroendócrinos, desenvolvimento de novos radiofármacos, como terapia alfa. A terapia alfa é muito interessante, porque a radiação beta, como ela atravessa nossos tecidos, ela precisa de mais cuidados. A radiação alfa, a pele bloqueia, então você não precisaria desse distanciamento que a gente exige com iodoterapia ou com lutécio-dota. Então, muitos estudos com radiofármaco alfa, com radiofármacos que emitem radiação alfa. O azedra também tem sido muito falado, iobenguane com iodo 131. Ele foi aprovado pelo FDA em 2018 para tratar feocromocitomas e paragangliomas, mas aqui no Brasil ainda não chegou e eu não tem ainda se falado muito em estudos em andamento com relação a esse radiofármaco. Eu acredito que eles tenham mais usado nos Estados Unidos. E a gente usa agora o quê? Agonista dos receptores de somatostatina, e tem agora muitos estudos com antagonistas. Então, muitos radiofármacos sendo estudados tanto para PET quanto para terapia para esses tumores neuroendócrinos. No câncer de próstata, o que a gente observa? Que o rádio, embora o lutécio esteja aí concorrendo, o rádio ainda é relevante, tá? Principalmente nos pacientes com metástase que têm dor óssea. E o que tem se falado agora? Muito em combinar radiofármacos para tratamento. Você usar ao mesmo tempo lutécio e rádio 1223 para os pacientes com metástases. E o rádio, vários estudos, trials em andamento para tratar osteosarcoma, câncer de mama metastático também. No câncer de próstata, esse estudo ainda é um trial que ainda está em andamento, da equipe do Dr. Hoffman. O Dr. Hoffman é um médico muito conhecido na medicina nuclear, no caso do câncer de próstata, e ele que tem avaliado essa associação
entre usar ao mesmo tempo rádio 1223 e lutécio PSMA. Então, você teria aí duas radiações, a radiação alfa do rádio para tratar osso e a radiação beta para tratar partes moles. E o actinium PSMA tem sido muito falado, como eu disse, os emissores alfa, muitos estudos, principalmente com essa questão voltada para a radioproteção, que eu acredito que vai ser mais fácil. E os resultados com actinium, PSMA, têm sido muito positivos, os pacientes têm tido menos efeito colateral, com resultados fantásticos. Esse daqui é um exemplo de um paciente que fez, esse aqui é o exame prévio, um PET-CT, mostrando muitas lesões ósseas, e aí esse paciente, depois com tratamento, 3 doses de actínio, mostrando praticamente uma resposta completa, isso é maravilhoso. Outra coisa que tem se falado muito é o uso de radiofármacos inibidores da proteína de ativação de fibroblastos. A gente tem que lembrar que tumores malignos, eles não têm apenas células cancerosas, eles têm um composto de várias células e a principal delas é o fibroblasto. 90% da massa tumoral é formada por fibroblastos. E eles expressam essa glicoproteína que a gente chama de FAP. Todo mundo fala FAP, FAP, FAP. E esse radiofármaco tem se mostrado muito legal, muito bom para tumores coloretais de mama e de pâncreas. Então, o que tem se desenvolvido? Para o PET, galho 68 com FAP, né? Então, para avaliar esses tumores, e principalmente esse radiofármaco aqui, ele tem ganhado muito destaque nos tumores do tipo sarcoma, de esôfago, mama, pulmão e carcinoma do tipo colangiocarcinoma. E também tem se falado muito sobre lá, o actínio novamente, não só no PSMA, mas também com FAP, para tratar outros tumores além do câncer de próstata. E aqui muito tem se falado com relação ao câncer de pâncreas, que é uma doença super agressiva. Nós temos também estudos com o Itrio 90, que não está morto, muita gente ainda está estudando ele, para tratar também com essa molécula, juntando o ítrio mais o FAP, principalmente tumores que têm apresentado alta captação desse radiofármaco. Então, novamente, usando o FAP com componente radioativo para a imagem e com componentes como actínio e ítrio para tratamento. Aqui é um outro exemplo, só para mostrar como que seria a biodistribuição desse radiofármaco. É uma imagem muito mais limpa quando a gente compara com o FDG. E aqui nesse caso, o paciente, a gente vê a captação bem restrita ao tumor. E no PET-FDG a gente quase não vê a captação do radiofármaco na doença. Então, aqui só para relembrar vocês que nós somos o nosso, nada mais que as nossas lembranças, né? O passado já foi, a gente é atualmente o passado, o futuro ainda vai existir. Eu gosto muito dessa frase, é de um escritor brasileiro, Paulo Vieira. Quem não conhece, os livros dele são maravilhosos. Então, temos que viver o presente com o olho no futuro, que o presente já é o passado. E a medicina nuclear é muito isso. A gente vive hoje e sempre, às vezes, revisitando o passado e com o olho no futuro. Acho que os três têm que estar interligados. A gente não pode esquecer também da história. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. A ti las gracias, Mayara. Interesante tu exposición, muy buena exposición, bastante completa, inclusive viendo lo que se va a hacer en el futuro y sobre todo que te has tomado el trabajo de hacer la traducción al español de todas las diapositivas. Ajá, muy bien. Más bien invitamos a las personas, a los asistentes, si tienen alguna pregunta, que la hagan por el chat. A ver, creo que hay alguna pregunta por ahí. Tú lo lees. Ah, Ajá. ah, bom dia, Cari. Cari, é assim?
Sim, a dosimetria personalizada é importante, mas aqui no Brasil nós temos uma dificuldade de profissionais capazes para fazer isso. Então, no Brasil, a dosimetria personalizada, eles fazem muito em hospitais escola. Nas clínicas particulares é mais difícil, devido a ter profissionais que são capazes de fazerem isso, de treinar essas pessoas. ¿Alguna otra pregunta? Obrigada, Cláudia. Graças. Si hay saludos por la presentación, muy buena presentación, felicitaciones. Son los saludos que están llegando por el chat. Obrigada. Ya hay una pregunta ahí. No nosso livro tem a referência, se eu não me engano, a Sociedade Europeia recomenda 1 ano para evitar gravidez. No nosso livro lá que eu publiquei tem a referência, se eu não me engano, é da Sociedade Europeia de Medicina Nuclear. Aqui no Brasil, não há um consenso sobre quanto tempo deve-se usar métodos contraceptivos para evitar o embaraço. Aqui na nossa rotina, o que nós orientamos? Doses até 50 miliquirris é aceitável paciente evitar a gravidez durante 6 meses, evitar o embaraço 6 meses, doses até 50 miliquirris. Acima de 50 miliquirris, 1 ano. Perfecto. ¿Alguien más desea su pregunta? Ajá, hay una pregunta ahí. Maria Rico. Maria, o Itrio 90, aqui o que tem sido utilizado principalmente para radioembolização. Eu não falei na aula porque a aula já estava muito longa e nos últimos congressos que eu fui, inclusive na Jornada Paulista de Radiologia, que é o maior congresso de radiologia da América Latina, que eu participei e dei aula esse ano, o pessoal quase não falou sobre o assunto. Mas aqui no Brasil, o Itrio 90 a gente usa para radioembolização hepática nos pacientes que têm tumores de fígado, tumores primários hepáticos, ou que têm metástases hepáticas que são inoperáveis. O Itrio está em pesquisa ainda com o FAP, que eu mostrei lá, para outros tipos de tumor. E aí, um deles é o câncer de mama, mas ainda tudo em estudo, nada pronto. Hay una pregunta de nuestra amiga Cari Borrás. Cari. Legal, parabéns. Parabéns, Cari. Vou pesquisar a publicação. Claro, Caris comenta de que están publicando un libro para educar a los físicos médicos, Sim. Que el volumen 1 ya se publicó en febrero de este año. Qué bien. Bien, estaba viendo que algunos de los libros hemos difundido en nuestros grupos de interés en protección radiológica y en otros grupos. Así que todas estas publicaciones también las van a ver, vamos a difundirlas en el grupo sobre todo el de protección radiológica, que tiene más de 23.400 suscritos. Y por otra parte, la conferencia del día de hoy, el seminario web,
a cargo de Mayara. La van a ver ustedes dentro de un par de horas, o bueno, en la tarde mejor, más tranquilos, dentro de unas horas, en el canal de YouTube. Así que con tranquilidad lo van a revisar, lo van a escuchar. Los que han llegado un poquito tarde también lo van a poder revisar con tranquilidad. Bueno, ya que no hay más consultas, agradecer a Mayara por esta importante conferencia. Muy buena tu conferencia, Mayara. Felicitaciones. Y nos ha dado un panorama bastante amplio del tema. Así que Muito. gracias a ti, gracias a ustedes por haber participado y hasta una próxima oportunidad. El próximo mes o de repente a fin de mes tenemos, no, el próximo mes tenemos una otra conferencia. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, Mayara. Muchísimas gracias. Graças, graças. Adiós. Hasta luego. Adeus.